Amém. Bom dia, boa tarde, boa noite. Glória a Deus. Hoje é dia 3 de junho de 2015. Eu me chamo Ana Paula, para quem não me conhece. Eu abençoo a vida de cada um de vocês que estão aqui comigo hoje, no santo nome de Jesus. O nome que faz a diferença. Eu agora fui levar meus filhos à escola. Para mim são 8h40 da manhã, 8h48. Eu acabei de chegar em casa. E semana passada, quase retrasada, não me lembro bem, faleceu um senhor aqui na minha cidade. É um senhor que ele tinha uma lojinha de produtos para criança, vamos dizer assim, para criancinha pequenininha, recém-nascido, né? É uma lojinha, era um pouco de... vendia fralda, vendia coisas para crianças, ok? Quando eu ganhei meu primeiro filho, que hoje já está para fazer 8 anos, eu sempre comprei as coisas lá. Com o segundo filho também. Então, toda semana eu ia naquele lugar comprar alguma coisinha, um pacote de fralda, um leite em pó, não sei o quê. E era um senhor, meus irmãos, tão gentil, só o jeito dele olhar, dele responder, ele era meio bobão, assim, no sentido, ria, né, ficava rindo, muito tímido, deu para entender que era uma pessoa tímida, muito gente boa mesmo. Tinha vezes que eu comprava e não terminava de pagar, porque eu não conseguia, né, às vezes o preço não batia com o dinheiro que eu tinha, ou então às vezes eu descia correndo, porque quando a gente tem menino pequeno, às vezes a gente tem que sair correndo, né, e resolver o problema sem dinheiro. Eu falava, posso trazer o dinheiro depois? Sim, preocupa não. Mas sempre foi muito gentil, não só comigo, mas com todo mundo. E foram anos que eu tive ali, né, junto com aquele senhor, todas as vezes. Nunca foi um homem de muitas palavras, sempre um pouco tímido, era até um pouco desajeitado, de tão tímido que era. Mas muito bonzinho. E esse senhor faleceu com câncer na garganta, se eu não me engano, alguma coisa do gênero. E ele faleceu. Agora eu estava passando com o carro na porta da loja dele, parece que é a filha que está abrindo, mas agora estava fechada, e eu me lembrei daquele senhor. Eu me lembrei daquele senhor e me perguntei, meu Deus, onde é que está esse senhor agora? Será como é que esse homem está? Que fim que ele teve? Tem pessoas, meus irmãos, que a gente fala de Jesus, e tem pessoas que passam pela nossa vida que nós simplesmente não falamos nada. Tem pessoas que a gente não fala nada porque a gente tem vergonha. Tem pessoas que nós não falamos nada porque a gente não tem a oportunidade. Tem pessoas que a gente não fala nada por descaso. Tem vários motivos, fatores da gente não falar de Jesus para alguém. Eu nunca falei de Jesus para aquele moço, muito tímido, e eu, com a timidez dele, eu falava justo o meu necessário, talvez pensava só em mim, talvez porque eu moro numa cidade que todo mundo é extremamente católico, então a gente fica naquele labirinto, né? A gente, entre a cruz e a espada, enfim, acabou que eu nunca falei de Jesus para aquele senhor. E ele se foi, ele morreu, e agora eu não sei qual é o fim que ele está. E isso me trouxe, enquanto eu vim embora para casa, a refletir a mim mesma, quando eu ainda era do mundo, quando eu ainda não tinha Deus como meu Senhor e Salvador, quando eu ainda cria que eu era a vítima, que eu merecia o bom e o melhor, que os meus sonhos tinham que ser todos saciados, e que ninguém interessava tanto para mim, a não ser que me podia trazer algo de bom, algo em troca. E vivendo assim, meus irmãos, eu passei por muitos anos. Eu vim de uma infância um pouco conturbada, não em mim mesma, mas pelo fato do meu pai. E eu cresci muito egoísta. Eu cresci me achando vítima do destino, vítima do mundo, vítima da vida. Eu cresci achando que pelo fato do meu pai não ter conseguido suprir tudo que me servia, e a minha mãe também, de algum modo, porque ela no final ela teve que levar mais a responsabilidade, e do jeito dela, ela fez o que pôde. Mas do modo geral,
eu tive que concluir a minha educação sozinha, eu tive que pagar a minha escola no final, tive que trabalhar jovem, não pude entrar para uma faculdade, e tive os problemas que eu passei na infância com meu pai e tal, com a família, né? Minha mãe, minha irmã e eu como nosso pai, por causa do alcoolismo. Então eu cresci achando que eu merecia viver bem, viver feliz, ser feliz. Essa é uma frase muito forte, que 99% dos seres humanos que habitam na Terra têm no coração. Eu mereço ser feliz. Conheço tantas pessoas, tantas, que tiveram, né, um passado bruto, cruel, injusto, ingrato, chame como quiser, que hoje carregam no peito essa bandeira. Eu mereço ser feliz. E essas pessoas, elas pegam algo bom que elas têm e justificam a sua felicidade através de todos os seus atos. São pessoas que se arrumam um belíssimo emprego, um emprego realmente bom, estável, essas pessoas, elas gastam dinheiro com besteira. Essas pessoas, muitas delas saem com quem querem, fazem o que querem e dizem, eu sou grande, sou vacinada, sou solteiro, sou solteira, tenho meu dinheiro, não peço nada para ninguém, ajudo todo mundo, faço o que eu quero, eu vivo a minha vida. Viajam, cada dia com um amante ou uma amante, vivem os prazeres da vida, de festa em festa, de boate em boate, de bar em bar, de discoteca em discoteca, de jogo em jogo, vamos dizer assim. E vivem uma vida muito boa realmente. A gente está com o mundo ainda recheado de pessoas assim. E eu fui vendo, meus amados, que quando o ser humano ele está nessa condição, tá? É uma condição muito cômoda. Eu chamaria a condição do ponto morno. É aquela condição cômoda, confortável. É uma condição que a pessoa, ela levanta de manhã, ela se troca, ela vai trabalhar, ela faz o seu melhor porque ela ama o seu trabalho. Ali ela se entretém com seus amigos de trabalho, dá bem com todo mundo. Aí vai almoçar, tá feliz, volta pro trabalho, realiza tudo, não rouba, não embrulha, não enrola, volta para casa. Vai para uma academia, depois vai para um cinema, para um teatro, para uma discoteca, sai com os amigos, faz algumas aventuras, aí tira as férias. Quando tira as férias já tem uma viagem planejada, alguma coisa do gênero, compra suas roupas, vive a sua vida, não fala mal da vida de ninguém, não enche o saco de ninguém, vive uma vida num ritmo atualmente considerado como normal, né? É um tipo de pessoa que assiste na televisão aquilo que gosta e diz que tem uma opinião pessoal de tudo, mas não influi na vida dela. Aí quando ela vê certas coisas que não tem sentido, não são normais, ela... o importante é o amor, o importante é que todo mundo é feliz. Se a pessoa A com a pessoa B são boas pessoas, não fazem mal para ninguém, qual é o problema delas estarem juntas? Se aquela lá não tá feliz no casamento, é certo que ela separe, vai ser feliz, arruma outro marido, arruma um namorado. E assim, sabe? A gente sabe do que eu tô falando, vocês sabem exatamente daquilo que eu tô falando. E a gente chega à conclusão, meus amados, que entra ano, sai ano, entra ano, sai ano, entra década, sai década, milhares de pessoas estão nascendo, vivendo e morrendo nessas condições. Muitas terminam no leito de hospital com derivados tipos de doenças, ou variados tipos de doenças, outros morrem num acidente, outros morrem em qualquer impacto qualquer fulminado na vida, mas morrem. E o mundo está passando, uma safra atrás da outra, o mundo está passando. É quando a gente pensa, poxa, essa pessoa vai para o inferno. Será que esse tipo de pessoa que nunca fez mal para ninguém vai terminar no inferno? Poxa, será que Deus seria justo? Se a gente para analisar a vida dessa pessoa, o que ela fez de mal? Aliás, fizeram mal a ela e hoje ela conseguiu dar a volta por cima e vencer na vida? Por que uma pessoa assim vai para o inferno? Será que Deus é injusto o suficiente para punir essa pessoa? Por que Deus não puniu o assassino, o estrupador, enfim? Mas a realidade, meus amados, é que eu creio que qualquer pessoa, independente da sua índole, que não reconhece a supremacia de Deus, um Deus que realmente existe,
e vive a sua vida pela sua própria força, vai para o inferno sim. E por quê? Porque ninguém é justo. Não existe um ser humano na Terra que nunca falou uma mentira. Não existe um ser humano na Terra que nunca usou de meios desonestos para atingir determinados fins. Não existe ninguém na Terra que não pecou numa idolatria ou que teve um pecado na área sexual. Não existe ninguém na Terra que nunca teve um pensamento ruim. Não existe ninguém com mais de, vamos colocar mais ou menos aqui, uns 15 anos de idade, que tem uma inocência como de uma criança de 1 ano. 1 ano, poucos meses, que ainda não sabe nem falar direito, que está só recolhendo a informação, que está só absorvendo tudo que está ao seu redor para depois, com o tempo, crescer até a idade da inocência terminar, colocar tudo em ordem. Na ordem como lhe foi ministrado. Então, meus amados, a palavra de Deus é uma raridade. A palavra de Deus é um privilégio. A palavra de Deus, ela é um tesouro, como uma pérola preciosa, rara, que nós temos. Meus amados, a palavra em 2 Coríntios, capítulo 4, diz o seguinte: portanto, visto que temos este ministério, pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Por que o apóstolo Paulo diz isso? Por que ele diz desse ministério que eles têm? Porque Paulo não era sozinho, ele tinha sempre alguém que estava apoiando ele. Em cada cidade que ele ia, ele tinha sempre alguém ali. E ele tinha alguns discípulos que o acompanhavam ou que ficavam em outras cidades. Quer dizer, de algum modo, ele não era sozinho. Não era um eunuco, né, que fala, como que é? Aquela pessoa que é sozinha do tudo. Não sei se é eunuco, não. Mas um peregrino, não sei qual nome a gente dá. Mas ele não era sozinho. Então ele fala, nós temos este ministério pela misericórdia que nos foi dada. Aqui também ele está falando numa linguagem para todo aquele que tem esse ministério que ele tinha, tá? E ele fala que é um ministério dado pela misericórdia. Meus irmãos, é como se você fosse muito rico, mas muito rico, rico a perder de vista. E ali, de repente, você vê uma pessoa, um andarilho, uma pessoa perdida no mundo, uma pessoa na vida, um mendigo. E ali você olha aquela pessoa, você se compadece do estado em que aquela pessoa se encontra. Então você vai até aquela pessoa com seu carro importado, chama aquela pessoa, olha para ela e fala, olha, eu queria te ajudar. Você quer ser ajudado. E ali aquela pessoa, né, no meio da rua, toda maltrapilha, mulambada, vira para você com lágrima nos olhos e diz, sim, eu quero ser ajudado. E ali você recolhe aquela pessoa no seu carro, às vezes aquela pessoa fedendo de meses sem tomar banho, né? Talvez está cheia de parasita no corpo, piolho, carrapato, é assim, gente. E ali toda com aquela gosma de porcaria, né, de meses sem tomar um banho, a roupa toda rasgada, toda maltrapilha, a boca toda arrebentada, toda suja, enfim, aquele estado de quem não toma banho, muito suado. E ali você leva para sua casa, aquela casa maravilhosa, aquela mansão, né? E ali você entra com aquela pessoa dentro da sua casa muito limpa, muito perfumada, nova. E aonde aquela pessoa passa, ela vai deixando aquele cheiro, né, dela, daquela condição em que ela se encontra. Você então abre o banheiro da sua casa, o melhor banheiro, porque se você é rico, você tem vários banheiros, você abre o melhor banheiro com a maior banheira linda. Antes de chegar, você liga para sua empregada e fala, prepara o banho que eu estou trazendo um hóspede. E ali quando você abre a porta do banheiro, a banheira está cheia, com água, sabão, aquele detergente para tomar banho, sabonete líquido, da melhor qualidade. Você olha para aquela pessoa e fala, olha, aqui tem roupas novas para você, tem sapato novo, tem a banheira, tem a ducha do lado, te aconselho antes de entrar na banheira, dar uma chacoalhada, né, te dar uma enxaguada para tirar o grosso, tem uma escova de dente nova, tem tudo, tá? Você toma um banho, depois vai vir aqui em casa o meu cabeleireiro, ele vai te cortar o cabelo, vai te arrumar. Depois, se você quiser, a gente podia ir no hospital para você fazer uma análise geral, para ver se você tem algum problema pelo fato de ter morado na rua, se cura. E ali você pega aquela pessoa, você cuida dela, você restaura aquela pessoa
E uma vez que ela está novamente, né, de uma condição decente, boa, bem arrumada, com saúde, você dá comida, você faz ela descansar numa cama. Ali você olha para aquela pessoa, bate a mão no ombro dela e fala: agora eu vou te confiar um trabalho nas tuas mãos. Eu vou te dar um trabalho. Aquela pessoa vai falar: mas você não me conhece, não sabe das minhas capacidades, não sabe se eu tenho condição realmente de fazer isso. Você vira para aquela pessoa e fala: não me interessa. Eu posso capacitar você. Eu vou te fazer ter um curso, eu vou te pagar um curso, eu vou te capacitar e eu vou te dar um salário para você trabalhar para mim. Meus amados, e ali aquela pessoa, ela aceita de boa vontade essa chance que ela recebeu da vida, ela toma posse disso e ela faz o seu melhor e então ela começa a trabalhar para aquela pessoa rica. Isso é misericórdia. Isso é a mesma coisa que Paulo está falando para nós, visto que temos esse ministério pela misericórdia que nos foi dada, não desanimamos. Paulo era um perseguidor de cristãos. Paulo era um ignorante com relação a Jesus. Ele era zeloso por Deus, pelo Deus de Jacó, pelo Deus de Moisés, de Abraão. Mas quando a Jesus, ele era indignado com a pessoa de Jesus, a ponto que Jesus para ele numa rua, quando ele ainda estava sentado no cavalo, bate uma luz, ele cai no chão cego. E Jesus fala: Paulo, por que me persegues? Ou ele diz Saulo, não sei. Por que me persegues? E ali ele se revela para Paulo. E ali Paulo se reconstitui com Deus. Ali ele vai até a casa de um dos servos do Senhor. E Deus já fala para aquele servo, como aquele rico ligaria para a empregada: prepara o banho que eu estou trazendo um hóspede. O Espírito Santo fala para aquele homem, eu não me lembro o nome: olha, está vindo Saulo de Tarsos aqui na sua casa, ele vai bater na sua porta, você vai receber ele, vai cuidar dele. E assim foi. Desculpem. Paulo chega ali, cego, e ele fica algum tempo, mais de um dia, e ali aquele homem que conhecia a palavra de Deus, falou de Deus para ele, ele contou a visão que ele teve de Jesus, ele foi curado, e quando ele se levanta da casa daquele senhor, ele se levanta para começar o ministério dele, nunca mais ele para, nunca mais. Isso é a misericórdia de Deus, é quando Deus olha para nós como nós somos maltrapilhos, mendigos, mortos, perdidos, sem esperança. E Ele nos confida um ministério pela misericórdia. É por isso que nenhum que faz a obra de Deus tem que se vangloriar pelo que faz. Pode ser a maior ou a menor obra que você venha fazer pelo reino do Senhor. Você não pode se vangloriar. Porque é pela misericórdia. Nós éramos como aquele mendigo. Nós éramos espiritualmente mortos. A nossa alma, ela era completamente suja pelo pecado, suja pelos sentimentos pessoais do egoísmo, do eu mereço ser feliz. Mas um dia Deus parou com seu carro e nos convidou a entrar e disse: vem que eu vou cuidar de você. Tem quem ouve e vai. E tem quem olha e fala: não, você quer fazer a covardia comigo? Vai embora, eu estou em paz, vira para o lado e dorme. Por isso que a palavra de Deus, a pessoa de Jesus, a salvação, o ministério de Deus na vida de cada um de nós, ele precisa ser reconhecido com um valor inestimável. Uma vez que não é para qualquer um. Poucos são aqueles que realmente ouvem o chamado do Senhor para a sua vida. E é por isso que Paulo fala assim. E ele continua: não desanimamos. Porque ele trabalhou. Paulo, se vocês lerem de Atos dos Apóstolos, depois vocês param. Quando entra o apóstolo Paulo, você lê Romanos, Coríntios, 1ª, 2ª Tessalonicenses, Colossenses. Vocês vão ver a vida do apóstolo Paulo. Ok, meus amados? E aí continua, 4 de 2 Coríntios. 2 Coríntios capítulo 4, versículo 2. Ele continua: antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus.
Quantos pastores, quantos pregadores, quantos servos de Deus que têm um ministério hoje têm feito como Paulo aqui? Antes, renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Meus irmãos, se um pastor ou um pregador, ele tivesse consciência do que é a responsabilidade de falar a palavra de Deus como ela é, ele tem um temor tão grande. Porque uma coisa, meus irmãos, uma coisa, aqui eu estou falando de um modo muito por baixo, uma coisa é uma pessoa simplesmente ajudar a limpar a igreja. Outra coisa é uma pessoa pegar folhetinho de evangelismo, parar numa praça de cidade, em silêncio, e simplesmente distribuir bilhetinho. Outra coisa é uma pessoa ajudar na igreja com os jovens, mas ele não é o pregador, ele não é aquele que canta, mas ele está ali justo para ajudar a organização das pessoas, né? Ajudar ele a sentar numa cadeira, ajudar a dar um crachazinho e não sei o quê, para tentar, né, manter uma certa ordem. Outra coisa é ser um obreiro que vai e recolhe a oferta na igreja, vamos dizer assim, ajuda sempre a manter tudo em ordem. São responsabilidades, mas você tá em silêncio, você simplesmente está seguindo, né? Alguém que fala para você como que você precisa proceder. Talvez você, né, faz algum trabalho assim bem braçal para a obra de Deus. Outra coisa, meu querido, é você ter a capacidade, a responsabilidade, ou ter, eu não quero dizer a palavra o poder no sentido que você é poderoso, mas o poder no sentido de permissão de Deus para falar da palavra de Deus, para ler a palavra de Deus e para algum modo explicar a palavra de Deus. Quando eu vivia em Belo Horizonte, na igreja que eu frequentava célula, porque a igreja dizia que nós tínhamos que estar em células. E tinha sempre o presidente, né, a pessoa que é responsável pela célula, e ela tinha que explicar, sabe? Então, assim, que responsabilidade é? E um pastor, alguém que tem muito conhecimento da palavra de Deus, ele pode distorcer a palavra de Deus. Porque se ele começa a colocar nomes, referências, e entra na parte histórica, cultural de determinado povo, na região ali na qual a Bíblia está falando, ele distorce a palavra de Deus. Ninguém distorce a palavra de Deus por ignorância somente. Eu não creio nisso. Não creio que é só por ignorância. Porque eu creio, meus amados, que se uma pessoa realmente ela quer falar a palavra de Deus, o Espírito Santo capacita essa pessoa para falar. Se ela tem no coração dela realmente o interesse de fazer esse trabalho, Deus ele vai capacitar essa pessoa. E ela ou vai estudar mesmo numa faculdade, ou ela vai ler e o Espírito Santo ministra na vida dela. Mas eu sei que tem muitos pastores, por vontade, né, por querer mesmo, eles distorcem a palavra de Deus para os fins de beneficiar a eles mesmos. Tanto que o apóstolo fala, antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Por que ele fala isso? Porque são nesses procedimentos secretos e vergonhosos que muitos líderes, não vamos dizer um nome particular, um pastor, ou um apóstolo, ou um bispo, que são tantos nomes, né? Mas muitos pregadores, vamos denominar todo mundo como pregadores da palavra de Deus, eles nos seus escondidos, eles estão tramando, olha, eu vou pregar essa palavra aqui hoje porque eu estou a fim de arrancar do povo uma oferta grande, eu estou precisando comprar um carro novo. Tem um pastor amigo meu que comprou uma Mercedes e agora quer uma BMW. Gente, isso está acontecendo. Ou então um cantor, eu vou fazer uma palavra, eu vou levar uma palavra hoje antes de levar o meu louvor para o povo, porque eu quero vender meu CD. Meus irmãos, é o que está acontecendo. Então Paulo ele fala, não usamos de engano, nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade. Clara exposição da verdade. Recomendamo-nos a consciência de todos diante de Deus. Recomendamo-nos a consciência de todos mediante a Deus, diante de Deus. Paulo ele leva o baluarte de que cada ser humano que passava por ele tinha uma consciência. Meus irmãos,
A consciência, eu chamaria ela de caixinha preta. Vocês veem que o avião ele tem a caixa preta que registra tudo que realmente está acontecendo. Ele registra os dados, ele grava, não sei. Eu sei que a caixa preta ela te informa exatamente qual é a condição na qual o momento do acidente aconteceu, né? Vocês veem que esse acidente que aquele alemão lá arrebentou o avião no rochedo, lá na montanha, lá na França, nos penhascos, né? No despenhadeiro. Diz que até a respiração dele, as batidas do coração dele estavam sendo controladas. Eles conseguiram saber até como estava. Diz que ele respirava do modo tal, o coração dele estava do modo tal. Não parecia uma pessoa desorientada. Parecia uma pessoa muito reflexiva daquilo que ela estava fazendo, por causa dos dados recolhidos na caixa preta. Então a consciência, ela é a nossa caixinha preta. Meus irmãos, é como se Deus dissesse para nós, não existe como uma pessoa justificar que ela é santa e merecedora da salvação por um outro caminho que não seja o meu. Reconhecer que o meu filho morreu na cruz por amor a ela. Paulo continua dizendo, a consciência diante de todos, diante de Deus. Paulo apresenta o trabalho limpo e íntegro que ele fazia no meio daquelas pessoas, e ele apresenta a consciência de todos os quais passavam por ele. Deus, eu falei isso, tinham essas pessoas na minha frente, eis aqui, é a consciência delas, está diante do Senhor, a palavra verdadeira foi pregada. Aqui nós estamos falando num nível ainda mais profundo, um nível de que aquela pessoa recebeu a palavra, porque muitos ainda não receberam, mas ainda assim, existe uma chamada consciência. É impossível que um ser humano simplesmente despreze a existência de Deus. Uma vez que Deus diz que ele se manifesta através da sua glória nas coisas criadas. A natureza reflete a glória de Deus. Deus é justo. E uma coisa é certa, ele tem o seu modo de atingir a cada ser humano na sua consciência. E cada um vai ser julgado pelos seus atos. Cada um vai ser julgado pelos seus pensamentos. Cada um vai ser julgado pelas suas atitudes. Cada um vai ser julgado por cada vez que eles deram valor ou menosprezaram a Deus. Existem mistérios de Deus que nós não compreendemos. Mas uma coisa é certa. O modo de Deus julgar cada um, Ele o sabe qual vai usar. E cada pessoa que for ser julgada na eternidade, ela não vai ter um argumento para bater de frente na sua própria defesa com relação à salvação ou à sua condenação. Ela não vai fazer nada a não ser dar razão à justiça de Deus. Ela mesma vai entender o quanto ela é pecadora, o quanto ela é suja diante de um Deus glorioso e santo. E Paulo continua... Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é que está encoberto. Mas se o nosso evangelho está encoberto para os que estão perecendo, é para que os que estão perecendo que está encoberto. No sentido, nós falamos para todos, tem aqueles que estão perecendo, e o evangelho nosso para eles está encoberto, quer dizer, eles não conseguem entender. Eles não conseguem aceitar, eles não conseguem dar razão, eles não querem. Então está encoberto para eles que estão perecendo. Meus irmãos, eu tenho visto alguns retornos de vídeos que falam do arrebatamento, do juiz de Deus que está vindo. E tem muita gente batendo de frente, quebrando o pau que não aceita. Eu vou dar um exemplo muito pequenininho aqui, que já está me dando fastídio. Tem um vídeo no meu canal de um rapaz que ele chora, porque ele entendeu que Jesus está voltando, que ele precisa acertar a vida com Deus, que ele está em pecado, e ele está ali se arrependendo e gravou um vídeo, porque ele estava desesperado. Ele estava realmente contrito, ele estava realmente emocionado, ele entendeu a sua miséria e o Deus glorioso que está diante dele, e ali ele vai chorando, igual um menino mesmo, vai chorando, as lágrimas descendo. É lindo o vídeo, é você ver o momento exato que o Espírito Santo convence o homem do pecado e do juízo. Aquele é o exemplo. Se você quer saber como é uma pessoa que realmente é convencida do pecado e do juízo, veja aquele vídeo. Ele era crente. Esse rapaz disse, eu já estou na obra de Deus.
Mas agora eu entendi realmente qual é a minha posição na obra de Deus. Eu realmente estava perdida, eu não imaginava que eu estava tão frio com Deus. E chora. Então é um vídeo para quem conhece a palavra de Deus, para quem realmente teve uma experiência com Deus. A gente se emociona, glorificamos a Deus pela vida daquele rapaz, pela misericórdia de Deus entornada, derramada, né, na vida daquela pessoa, trazendo aquela restauração, né, trazendo aquela purificação, aquela cura, aquela regeneração. Então tem um cristiano, uma pessoa, que simplesmente, não, que pelas emoções, que é claro, se tem uma pessoa chorando, todo mundo acredita, e começou a cair em cima daquele vídeo, rebentou com o rapazinho, xingou, falou que não é assim, que a palavra de Deus, a pessoa é coerente, é uma pessoa equilibrada, que esse rapaz ele foi tomado pelas suas emoções. Eu não vou nem ficar falando tudo. Em conclusão, ele simplesmente está batendo de frente com aquele cara, com aquele rapaz. E eu tomei parte, né? Falei, não é assim. Quando o Espírito Santo opera na vida de uma pessoa, opera. Mas quem é você para julgar a mim, dizer que eu tô falando daquele rapaz e que não sei o quê? Conclusão, meus irmãos, eu cheguei à conclusão que esse que está criticando o rapaz que está chorando é um tipo de pessoa que quer fazer confusão. É uma pessoa que simplesmente ele não está preocupado com a obra de Deus, ele não está preocupado com o temor a Deus, ele não está preocupado em servir a Deus, ele não está preocupado em perder o tempo dele na internet evangelizando alguém. Não, ele quer ficar no pé de quem está fazendo a coisa certa, tendo arrependimento com o Senhor, tendo experiência de contrição, de verdade com Deus. Ele não quer escrever um blog sobre a volta de Jesus e falar de Deus, da vontade de Deus, da restauração que está vindo na terra, sobre muitos que estão sendo chamados a cada dia mais para subir no arrebatamento, para se salvar. Ele está preocupado em implicar com o rapaz que teve um momento de quebrantamento profundo diante de Deus. E ele está levando isso já há meses. Já tem uns 2 meses, no mínimo, que ele está enchendo o saco ali naquele vídeo, colocando as suas críticas. Por muito eu respondi, por muito eu argumentei. Até chegar num ponto que eu falei, vamos fazer uma coisa? Você vai pela sua estrada e eu vou pela minha. Porque em vez da gente perder tempo aqui, parece que a gente está querendo competir quem tem mais a razão. E eu não sou esse tipo de pessoa. Eu prefiro perder o meu tempo ou investir o meu tempo falando de Jesus do que ficar aqui querendo explicar quem nasceu primeiro, se foi o ovo ou se foi a galinha. Se você acha que a sua palavra de Deus, a sua fé em Deus, a sua vida em Deus está boa, muito prazer, tanta fortuna, vai pelo seu caminho. Espero que não me escreva mais, meus irmãos, mas se escrever eu nem vou ler. Agora eu vejo que tem alguns irmãos que ainda estão lá, perdendo tempo com esse rapaz. Não percam tempo. Isso é jogar pérola aos porcos. Isso é uma pessoa arrogante que acha que ela está bem com Deus e que Deus é bom e que ninguém pode chorar na presença de Deus, ninguém pode se arrepender, porque eu não sei o que tem na cabeça dele, eu não tenho nem palavra para expressar. Mas a Bíblia diz, mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus desta era cegou o entendimento dos descrentes. Cegou o entendimento dos descrentes. Mas não é que Satanás simplesmente cegou uma pessoa com a sua astúcia, com as suas seduções do mundo, com as suas mentiras. Essa pessoa, já que por si só, ela já é descrente. Deu para entender? A Bíblia está falando aqui que Satanás, ele cegou o entendimento dos descrentes. Porque quem crê em Deus, Satanás não pode cegar. Porque ele crê em Deus. E ele, quando crê em Deus, ele começa a querer entender mais e mais e mais de Deus. Mas um que já é descrente, que já não crê em Deus antes de Satanás agir, é uma presa fácil, é um prato cheio para Satanás só piorar a situação. Deu para entender? Paulo já chama essas pessoas de descrentes para si mesmo, por si mesmas. São pessoas que talvez, é como esse rapaz que está criticando aquele que chorou, porque para mim é um descrente, porque ele não crê que o Espírito Santo toca o coração de um ser humano a ponto daquela pessoa chorar, se rasgar, se dar um testemunho com uma emoção daquela, gente. Ele não crê que Deus faz assim, acha que é exagerado. Eu não sei como é que é o discurso do que ele crê em Deus, mas aquilo que a gente está vendo ali naquele vídeo com aquele rapazinho,
Para ele é só uma encenação. E botou na cabeça e basta, ninguém muda. E ele não crê, meus irmãos, porque me perguntou: já que você acha que o fim do mundo está chegando, então me mostra na Bíblia texto que prova que Jesus vai voltar, porque sempre foi falado isso. E ali eu mostrei algumas passagens, eu falei de alguns sinais. Aí ele veio com o lado científico. Terremoto sempre teve, furacão sempre teve, gente morrendo sempre teve. Aí começou até a citar dados, né? De datas, de situações que ocorreram aí no mundo, mega terremotos que aconteceu no passado. Quando eu li aquilo, eu falei: gente, você vai pela sua estrada e eu vou pela minha. Porque é um descrente de natureza. Vocês conseguem entender o que eu estou querendo dizer? É um descrente de natureza. Você pode falar o que você quiser para esse tipo de pessoa, que eles não vão nunca aceitar. Porque a casca é dura. E Satanás, quando vê uma pessoa assim, aqui na Itália a gente se fala, ele se chala. Significa que ele se lambuza, ele deita e rola em cima de uma vida assim, meus irmãos. Se uma pessoa é descrente, Satanás deita e rola, se chala em cima daquela vida. Porque ele vai aproveitar o máximo que pode para enclausurar aquela pessoa ainda mais. Quer dizer, Deus ele entrega àquela pessoa a sua própria razão, o seu próprio juízo, aos desejos, às paixões da sua carne. E Satanás vem com tudo e faz o que quer. Eu aprendi que Deus, por exemplo, quando ele entregou o faraó, vocês lembram da história de Moisés? A Bíblia cita muito: Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó. E Deus endureceu o coração de Faraó. Se você lê superficialmente aquela história, você pensa que o Faraó era bom, que Moisés ali ele foi despertado a levar o povo embora do Egito. E ali com todos aqueles sinais o Faraó poderia ceder, mas Deus vem, bota a mão no coração do Faraó, endurece o coração dele para ele não aceitar. Quer dizer, como se Deus induzisse, fizesse alguma, vou falar essa palavra justo para entendimento realmente sólido. É como se Deus fizesse uma mágica, encantasse o coração do Faraó. Se você ler por alto aquela história, mas se você ler lá no início, a Bíblia conta que aquele faraó ele não sabia a história de José. E de repente ele viu o povo crescer muito. E ele ficou com raiva. E ele quis fazer daquele povo escravo. E ali vai contando que o faraó era um homem mau por si só. A natureza dele já era uma natureza ruim. Então como que a gente vai entender? Como que Deus simplesmente endureceu o coração do faraó? Existe uma coisa chamada graça comum. É quando Deus ele literalmente intercede para convencer a pessoa, a verdade é essa. Então você pega um coração qualquer, seja duro ou não tão duro, crente ou tão descrente, e você vê o Espírito Santo agindo naquela vida, mostrando para ela toda a realidade como ela é. Quer dizer, é como se um segundo naquela vida, a consciência daquela pessoa se abrisse para receber a coisa como ela é. E ali você vai ver uma carne militando contra o Espírito. O Espírito Santo naquele momento, ele não está dentro da pessoa, ele está fora. Ele está ali rodeando aquela pessoa, convencendo ela. Mas aquela pessoa resiste, porque ela simplesmente ama muito mais aquilo que ela já tem do que aquela sensação da verdade que lá está sendo apresentada. É como se você quer convencer uma pessoa a comer um sorvete de morango e aquela pessoa tem um sorvete de chocolate estragado na mão. Ela chega aquele sorvete de chocolate, não parece que está estragado, mas ele está estragado. Ele tem bactéria, ele está intoxicado, será um alimento tóxico. Mas aquela pessoa vai e fala: não, mas eu vou comer assim mesmo, tanto o cheiro é bom. Até dar uma lambida no sorvete, não, o gosto também tá bom. Não parece que está estragado. E ali vem outro e fala: não, toma esse outro sorvete, que esse está fresco, é bom, eu tenho certeza que esse que você está comendo vai te trazer uma como eu falo, intoxicação. E ali você, por um microsegundo, você escolhe o sorvete estragado, ou então você joga o sorvete estragado e escolhe o bom. É como se o Espírito Santo estivesse oferecendo para o faraó aquele sorvete bom. E o faraó estivesse com sorvete de chocolate na mão e ele quisesse aquele.
Até o ponto que quando diz Deus endureceu o coração de Faraó, na realidade é como se o Espírito Santo naquele momento falasse, então vamos fazer uma coisa, eu não vou te oferecer mais o sorvete. Eu te mostrei o sorvete, mas você desejará sempre o seu sorvete de chocolate. Então eu não vou te convencer mais, eu não vou fazer nada, eu vou só assistir você na sua loucura. É como se Deus ele tirasse o freio da pessoa. Deus ele simplesmente deixa. É igual uma criança. Uma criança, se você quiser endurecer o coração de uma criança inocente, basta você permitir que ela faça aquilo que ela quer fazer. Deu para entender? Eu conto muito esse exemplo da menininha de 2 anos, agora fez 3 anos aqui. Essa menina não come nada. Ela só come macarrão branco. Às vezes com um pouquinho de molho de tomate. Às vezes. Mas a mãe não é que impõe para ela, com o máximo que pode impor, que ela precisa comer a verdura, a carne. A mãe vai e não deixa. A avó pegou a balinha. Ontem estava meu filho e essa menina almoçando. Eu coloquei salada no prato do meu filho, coloquei a pasta, né? O macarrão com a salsa de carne moída e tudo. E ela estava só com o macarrão lá no prato dela. Ela não comeu nem metade do prato, ela só sujou o prato, vamos dizer assim. E meu filho comeu, só que chegou uma hora que ele não queria mais a salada. E eu sentei entre os dois. Peguei o garfo e comecei a fazer o meu filho de 5 anos comer. Ah, eu não quero a salada, eu não quero a salada, eu não quero a salada, eu não como a salada. Eu falei, não existe esse negócio de você não comer a salada. Por quê? Se ele falasse, eu não quero comer a salada, e eu então deixasse pra lá, ia ser um dia, aí no segundo dia ia ser de novo, e assim consecutivamente, até o dia que ele não ia comer salada, não ia comer verdura, não ia comer carne, justo? Já a menininha que estava com a gente, quando ela falou que não queria comer, ah, então tá bom. Aí largaram, ela foi pedir uma bala, porque a avó tinha prometido, né, que quem comesse tudo ganhava uma surpresa. Ela queria uma surpresa. A avó levanta da cadeira, que estava numa outra mesa, a gente separou as mesas, né? A mesa para as crianças comer porque não tinha espaço, e a mesa para os grandes. A avó levanta da cadeira, vai no armário, pega o pacote de bala, a menina pega a bala e come bala. Quer dizer, a menina não comeu verdura, deixou o prato mais que a metade cheio, falou que não queria comer, enrolou. Eles falaram come, ela não quis comer. Ninguém sentou lá para fazer ela comer, tá? Quando sentaram para tentar fazer comer, ela bateu na mão de quem ajudou. Depois ela simplesmente largou, eles perderam a paciência, largaram para lá. A menina perde a surpresa, eles levantam, pega e dá a bala para a menina. Eu, em contrapartida, peguei o garfo, fiz o menino comer até onde eu vi que estava bom. E ele comeu a salada. Chorava, falava, não, você tem que comer. Não funciona assim. Quer dizer, isso é um pequeno detalhe de uma vida inteira que já está com 3 anos que eu estou observando, que eu já cheguei à conclusão que a menina é que manda na mãe, na avó e no avô. Uma criança de 3 anos que está determinando como que ela quer as coisas. E eles, para fazer a vontade da menina, deixam ela fazer. E a menina, com o tempo que está crescendo, meus irmãos, ela está ficando cada dia mais rebelde. Agora imagina Deus no meio disso tudo com o ser humano. Imagina que Deus é a pessoa que está dando a comida para a menina. A menina, imagine que é você ou que é um ser humano. Deus, o que ele faz? Ele te larga para lá ou ele insiste? Deus, ele insiste. Mas se Deus, ele vê no seu coração que você realmente não quer, Deus, ele larga para lá. Deus, ele não é, ele quase que como que se comporta como a mãe daquela menina. Mas Deus, ele não faz isso na preguiça, ou então porque, deixa para lá, não quero saber, tô sem paciência. Não. Deus, ele conhece o coração do ser humano. É como se aquela menina fosse daquele caraterinho lá, né, aquele caráterzinho que ela tem, e a mãe ficasse sempre insistindo para fazer o melhor, para educar, para ajudar, para consertar, para resolver, mas a menina sempre batesse de frente com a sua mãe. Até um ponto que ela vai crescendo, e chega um dia que a mãe fala, basta, eu não dou conta. Eu tô lutando de tudo, faço de tudo e a menina não me escuta. Isso é Deus deixar o homem, isso é Deus endurecer o coração do ser humano. Deus não endurece porque ele age e acrescenta algo ruim no coração do homem. Deus simplesmente larga o homem livre. Ele deixa o ser humano caminhar para o destino que ele tem que caminhar.
Existem pessoas que ouvem a voz de Deus. E ainda que na sua rebeldia, na sua dificuldade, nos seus pecados, chega um momento que eles ouvem. É como o meu filho, ele não queria comer a salada. Ele não queria comer, tinha cebola. Mas ele comeu. Ele comeu assim mesmo, porque eu bati em cima. Mas tem criança que não comeria do mesmo jeito, que ia pegar o prato, jogar no chão, aí você podia bater no menino, o menino ia xingar, ia urlar. No final, a criança venceria. Quer dizer, a rebeldia é a aversão, é o autocontrole de si mesmo. Eu quero resolver do meu jeito. É eu que comando. E Deus, meus amados, a gente tem que entender de uma vez por todas que Deus, Ele não obriga ninguém a nada. Quando Jesus veio na terra, caminhou no mundo, você não viu Jesus pegando ninguém pela gola da blusa, vamos dizer assim, né, da bata, e sacudindo aquela pessoa e olhando para ele, gritando com ela, você tem que me seguir, você tem que me seguir. Jesus, ele numa mansidão indescritível, pregou a palavra. E quem queria seguir ele, o seguia. Em vários momentos ele usou de milagres para mostrar para aquele povo que ele era o Filho de Deus. Muitos receberam o milagre de Jesus, mas logo em seguida o abandonaram. Muitos, quando viram que não conseguiriam ter mais nada de Jesus, daquilo que estava no coração deles, as ambições deles, abandonaram Jesus. Abandonaram os ensinamentos de Jesus. Então, quando Deus endurece o coração de alguém, não é que Deus ele coloca algo ruim a mais, acrescenta, como faz Satanás, porque Satanás, sim, Satanás ele joga na cabeça da pessoa pensamentos maus. Ele ensina coisas maus, quer dizer, ele influencia a pessoa, literalmente, do lado mal. Mas Deus ele só influencia a pessoa provando, tentando convencer a ela do erro, do pecado, do juízo. Nunca que Deus vai virar para uma pessoa e falar, não aceita tal coisa, não, continua fazendo ruim. Não perdoa aquela não, porque aquela ali não. Satanás falaria assim, olha, não perdoa não perdoa aquela ali não, ela pisou no seu pé. Já o Espírito Santo fala, perdoa, perdoa, perdoa. Só que entre esses dois pilares, que é Deus e Satanás, existe o pilar homem. O coração homem, o coração rebelde, o coração, como diz aqui na palavra de Deus, descrentes, aqueles que são descrentes. Então, meus amados, a gente tem que entender que Deus, a própria palavra diz que Deus, dele não procede o mal. Deus, basicamente, ele deixa livre aquelas criaturas, digamos assim, que no caso hoje está na categoria dos anjos caídos, incluindo Satanás e os espíritos imundos, e o ser humano, pecador e rebelde. Deus simplesmente é como se ele, em determinados momentos, cruzasse o braço para assistir o homem fazer aquilo que ele realmente quer fazer. É a criança teimosa que não quer obedecer. Você quer ser assim? Você quer fazer assim? Então vai! E ali a criança se dá mal. Ali o homem se dá mal. Então a gente precisa entender o coração inclinado. É aquilo que induz o ser humano a caminhar ou para a salvação ou para a perdição eterna. E Paulo diz isso. Então vamos recordar aqui antes, 2 Coríntios 4, versículo 2. Antes renunciamos aos procedimentos secretos e vergonhosos. Não usamos de engano nem torcemos a palavra de Deus. Ao contrário, mediante a clara exposição da verdade, recomendamos-nos a consciência de todos diante de Deus. Mas se o nosso evangelho está encoberto, para os que estão perecendo é que está encoberto. O Deus dessa era cegou o entendimento dos descrentes, como eu já disse. Eles já são descrentes. Aí vem Satanás simplesmente e cega ainda mais o entendimento. Porque se ele não crê, você não crê não? Então eu vou fazer com que você não entenda, eu vou te encher de mentira, eu vou te encher de outras coisas, de distração, eu vou te encher de mundo, eu vou te encher de entretenimento, eu vou te encher de prazer, eu vou te encher de novas descobertas que não tem nada a ver com Deus. E cega o entendimento dos descrentes, para que não vejam a luz do evangelho da glória de Cristo, que é a imagem de Deus. Mas não pregamos a nós mesmos, quer dizer, Paulo não pregava em nome dele mesmo, mas a Jesus Cristo,
Paulo não pregava suas boas obras, não pregava sua boa palavra, não pregava aquilo que ele fazia de positivo, mas ele pregou simplesmente o que Jesus fez. Ele simplesmente relatou as obras de Deus, as obras de Jesus, o Senhor, e a nós como escravos de vocês, no sentido, eu estou aqui para te servir, eu estou aqui para te abençoar, eu estou aqui à disposição para ser realmente uma fonte de luz na sua vida. O que eu posso fazer por você? Mas a Jesus Cristo Senhor e a nós como escravo de vocês por causa de Jesus. Pois Deus que disse das trevas resplandeça a luz. Ele mesmo brilhou em nossos corações para a iluminação do conhecimento da glória de Deus na face de Cristo. Paulo literalmente confessa que o próprio Jesus brilhou no coração dele para o crescimento da luz da glória de Cristo. Glória a Deus, meus amados. Glória a Deus. O quanto Deus é bom, o quanto Deus é lindo, o quanto Deus é grande. Deus é realmente poderoso. E essa palavra, ela é uma palavra para conscientizar nós daquilo que nós somos, daquilo que nós queremos e de quem é o Deus ao qual nós conhecemos, meus amados. E assim, meus amados, meus queridos, eu deixo essa palavra. Essa palavra eu comecei a falar ontem, eu comecei a trabalhar esse vídeo ontem. Mas eu tive uma interrupção, tive que sair correndo. E quando eu voltei já estava tarde, já tinha outras coisas também para resolver, filho e tudo. E eu acabei realmente perdendo o fio da meada. Agora hoje é dia 4 de junho, eu estou terminando hoje essa palavra. Mas Deus tem um propósito em tudo. Deus, Ele sabe o que faz. Nós estamos aí no mês de junho, nós precisamos de força. Nós precisamos da força que vem do Senhor. Ele é a nossa esperança, Ele é a nossa certeza, Ele é o nosso guia. É Ele quem nos ilumina os caminhos, é Ele quem nos ensina, meus irmãos. Que o nosso coração venha a ser um coração humilde, um coração disponível, um coração sincero, um coração aberto. Que a nossa oração venha a ser: Deus, não permita que a rebeldia tome conta de mim. Não permita que a descrença no Senhor tome conta de mim. Ainda que eu esteja cansado e abatido, ainda que as responsabilidades dessa vida são tantas nas minhas costas, não permita nunca, Senhor, não permita nunca que eu pereça desanimado, caído ou frustrado, porque Deus, meus irmãos, Ele é a nossa esperança. É como se Ele estivesse falando conosco nos dias atuais, no dia de hoje: olha, mais um pouco de tempo, só mais um pouquinho de tempo e eu estou voltando. E vocês vão viver uma vida verdadeira, uma vida de verdade. Vocês vão poder realmente começar a fazer algo de grande, eternamente. Então, meu amado, minha amada, por maior que seja a sua dificuldade, por maior que seja o seu como que eu vou dizer, o seu compromisso, o seu empenho, suas responsabilidades, por mais que seja o seu cansaço, porque nós estamos cansados, como não? A gente precisa realmente crer, como dizia o apóstolo Paulo. Ele estava ali como escravo dos irmãos, à disposição para pregar a palavra de Cristo, que antes de tudo testemunhou e brilhou no seu próprio coração. Que assim venha a ser também para com a nossa vida. Que Deus venha realmente nos abençoar tanto, que Deus venha realmente encher os nossos corações da força que a gente precisa nesses dias. Porque a gente precisa, meus irmãos. Independente do que vocês vão ter que fazer daqui para frente, vocês precisam. Deus é conosco, Ele não vai abandonar nenhum de nós. Mas nós precisamos ter um coração disposto a segui-lo, a servi-lo, a obedecê-lo. Amém, meus irmãos? E assim eu vou ficando com essa palavra de hoje. Eu vos deixo a santíssima paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele possa realmente iluminar o coração de vocês com a mansidão, com a serenidade, com um bom dom de reflexão, com entendimento, com sabedoria das coisas de Deus, com fé, com poder. O poder de vencer em Jesus. Amém, meus amados? Então, Jesus abençoe a todos, a gente vai conversando. Eu peço perdão aos irmãos, porque o mês de junho, para mim, realmente, eu já entendi ontem
que vai ser um mês realmente um pouco carregado. Junho, julho e agosto. Porque eu tenho que trabalhar aqui na Itália, quando é verão, a gente abre uma espécie de pizzaria e caiu sobre minha responsabilidade de tocar a cozinha. Eu tenho alguns irmãos que já me conhecem, acompanharam a minha estrada no passado, tive realmente muitas lutas, mas Deus foi grande, me abençoou e agora eu começo de novo, né? E o que acontece? Eu tenho 2 filhos pequenos que estão entrando de férias. Pode-se dizer que eles já estão de férias, eles vão na escola até 1h da tarde. Então eu tenho um tempo muito curto de manhã para resolver problemas de casa, para cozinhar, receber filho, fazer vídeo, ler a Bíblia, orar. Quer dizer, tanta coisa, meus irmãos. Realmente eu preciso, inclusive, da oração de vocês. Nesse momento eu preciso realmente tanto. Que os irmãos estejam orando pela minha vida, pedindo a Deus que me dê força, que me dê equilíbrio, que não deixe eu entrar como que em pânico realmente, porque tem hora que a carga que vem é muito pesada. E assim, quando eu tiver condição, tanto quanto, eu venho aqui e vou estar conversando com vocês, tá? Vocês que são novos no canal, vocês que estão já acompanhando há pouco tempo, né? Eu convido vocês a olharem também os vídeos antigos, meus irmãos. Porque Deus ele tem feito um trabalho tão lindo através desses vídeos. Então eu te convido. Eu sei que o ser humano tem tendência a querer sempre estar na atualidade, né? A palavra fresca, o pão fresco. Mas eu posso garantir para vocês que tem muita coisa boa nesse canal. Não só da minha parte que Deus trouxe comigo. Mas se vocês veem lá o playlist, tem estudos sobre o Apocalipse, os sinais dos tempos. A gente está nesse trabalho aí já há quase 2 anos. Há quase 2 anos, há 1 ano e meio, com certeza, o nosso canal está no ar. E são mais de 200 vídeos, tá? Então, assim, eu convido os irmãos. Tenham um pouquinho de paciência com a Ana Paula, porque realmente, meus amados, o meu deleite é estar aqui com vocês. Porque edifica, inclusive, a minha vida. Mas, infelizmente, às vezes, as condições que a vida te coloca adiante, a gente fica sem poder fazer tudo o que gostaria. Mas isso não vai me impedir de estar aqui com vocês, mas não todos os dias. Provavelmente eu não vou estar mais todos os dias. Esse mês de junho eu queria fazer como eu fiz no mês de março, que foi um mês que todo dia a gente orou, né? Mas eu já entendi que é impossível. Vai ser difícil demais. Eu não vou ter condição, eu não posso prometer algo que eu não tenho força para cumprir. Então, meus amados, eu convido a vocês a passear mais no canal. Tem muito material, tem muita informação. Eu tenho certeza que vai ter coisa que vai abençoar e edificar a sua vida, tá? Orem por mim, peçam realmente a Deus. Eu só preciso que vocês peçam 2 coisas para Deus, para que Ele possa me abençoar como intercessores. A primeira é saúde. Porque, por exemplo, quando eu tenho dor de cabeça, eu não consigo fazer nada. E eu não posso, nesse momento, me dar o prazer de simplesmente ficar deitada com a cabeça doendo. Porque dói realmente de me girar o estômago, me dá náusea de tanto que dói, quando dói. Então eu peço aos irmãos que peçam a Deus, Deus dá saúde para Ana Paula, dá saúde realmente. Que ela possa caminhar esses meses, esses dias que ela tem em saúde, com a força da saúde para conseguir andar avante. Então eu peço a vocês para interceder por mim pedindo saúde, para interceder por mim pedindo, que eu posso dizer? Força, né? Aquela força de todos os dias de manhã levantar e conseguir encarar o meu dia com a força que Deus pode me prover. Com a capacidade de decidir as coisas de modo correto e de não deixar nada a desejar. Eu peço também, só uma terceira coisa, já abusando da boa vontade dos irmãos, mas eu peço porque eu vejo em vocês uma família, que Deus guarde os meus filhos. Porque quando eu estou na cozinha desse local, trabalhando, eu vou ir muito na parte da noite, principalmente. Então, às vezes, tem muito movimento, chegam 10, 12 pessoas de uma vez só querendo comer pizza. Provavelmente eu vou ter que fazer alguma coisa de restaurante, macarrão com alguma coisa e tal. Eu vou ter uma pessoa que me ajuda, mas ao mesmo tempo vai ter alguns dias que eu vou estar literalmente sozinho e tudo. Mas naquele momento, mais ou menos de 7h30, 8 da noite até as 11 horas da noite,
É um momento que passa tão rápido que eu literalmente não vejo a hora passar, porque eu trabalho muito e muito rápido. Faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa, faz outra, faz uma coisa. Então, assim, quando você assusta, olha no relógio 10, 10 e meia. E nesse meio tempo, os meus 2 filhos, um de 5 anos e um de 8 anos, vai fazer agora dia 18, eles ficam soltos lá para a rua fora. É uma rua fechada, é uma zona de caminhada fechada, mas eles estão sempre ali, sabe? Meu marido trabalha como barista ali no bar, no caixa, né, e tudo, atendendo muita gente, eu na cozinha atendendo muita gente, e as crianças ficam soltas, né? Eu vou ter a graça de ter minha mãe comigo aqui quase 20 dias agora, no mês de julho, mas ainda assim eu vou ter um período que eu vou estar muito sozinha com meus filhos. Ano passado, meu menininho de 4 anos, era 11 horas da noite, eu estava trabalhando demais, assim, estava muito cheio, eu e meu marido trabalhando. Meu menininho sentou numa caixinha de papelão atrás do bar, assim, do meu lado, e ele começou a chorar, pôs a mãozinha no rosto, assim, apoiou, chorando. Na mesma hora, quando eu vi, eu larguei tudo. O que aconteceu? O que está acontecendo? E ele chorando, falando, eu quero dormir, eu estou cansado, eu quero ir embora para casa. Meus irmãos, aquilo partiu meu coração. Aquilo partiu meu coração. Eu falei, meu Deus, essa é a vida que eu preciso fazer. Mas eu sou submissa ao meu marido. Eu não posso, meus irmãos, abandonar ele nesse projeto. Ele investiu, ele tem esperança que é isso que ele precisa fazer. Eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não vou entrar e começar a quebrar o pau e falar pelos filhos. Até onde eu posso servir, eu sirvo. E naquele dia, eu falei, só mais um pouquinho. Chegou um momento que eu peguei ele no colo. Eu peguei ele no colo, consegui concluir algumas coisas com ele no colo, para adular ele um pouquinho. E meu marido viu aquela cena, ficou desesperado, porque estava continuando a trabalhar. E passou mais uns 10, 20 minutos, eu pedi para o meu filho só mais um pouquinho de paciência, só mais um pouquinho. E ele sentou com a mãozinha no queixo, com o olhinho fechado ali, muito cansadinho, tadinho. Ele tinha 4 anos. E ali depois eu acabei, já peguei ele, já fui com ele para casa, com ele com o grande para casa. Dei banho neles, porque eles estavam sujos, que eles ficam brincando no meio da rua. Eu tive que dar banho, saiu aquela água preta. Pus o pijaminha, deitei eles para dormir. Então, meus amados, eu preciso realmente que Deus ele me dê uma força a mim e aos meus filhos, que são pequenos, para a gente concluir mais essa tarefa que Deus, de algum modo, está permitindo na nossa vida. Vocês orem por mim, orem realmente, porque eu preciso da oração dos irmãos, porque eu sei que são orações sinceras, são orações justas, são orações limpas, são orações de coração. E eu sei que quando os irmãos oram uns pelos outros, aquele vale passa rápido. A gente consegue passar pelo vale com força, com intrepidez, com coragem. Quando a gente assusta, acabou o vale. Então, realmente, se eu estou pedindo, é porque realmente, meus amados, eu preciso muito que vocês ajudem em oração a minha vida. Eu desejo tanto o mês de junho, o mês de julho, o mês de agosto, separar para Deus, separar com vocês, estar aqui com mais disposição. Mas olha como que a vida é hilária, né? Cômica. Justo num dos momentos cruciais que a gente está esperando aí os sinais, mais um eclipse daqui, um eclipse dali, festas de lá, festas de cá, o mundo que está explodindo lá fora, eu vou ter que, de algum modo, administrar o tempo de tal forma que eu consiga fazer tanta coisa. Então eu peço realmente, orem pela minha vida. Eu, em contrapartida, estou sempre com todos vocês no meu coração, eu sempre oro pelos irmãos, porque eu sei que todos nós temos problemas, temos dificuldades, temos adversidades na nossa vida, eu tenho certeza. Nós estamos vivendo realmente momentos cruciais nessa terra. Então vamos unir a nossa vida, a nossa oração, a nossa fé, na nossa esperança que é Jesus. E Ele vai resolver tudo. Amém, meus irmãos? Então é isso que eu tinha para falar. Vocês aguardem o próximo vídeo, da disposição que eu tiver aqui. A hora que eu realmente puder, eu vou estar fazendo, não preocupem. Mas é isso mesmo, um pouco de paciência, compreensão e orem pela minha vida. Abençoe a minha vida realmente.
tá? Então, o Senhor Jesus abençoe a cada um de vocês. Tenham um excelente final de semana, se a gente não voltar a se ver nesse meio tempo. Tenham um excelente final de semana e vitória, sempre a vitória em Cristo, na vida de cada um de nós. Amém? Amém, amém e amém.